Amados, o tema desse mês aqui é enfrentando situações inesperadas. Nós já pregamos aqui alguns domingos. No domingo passado o pastor Carlos trouxe uma mensagem. E eu, quando pedi a Deus orientação, para falar, para buscar em Deus palavras, temas e na própria Bíblia, textos que venham a falar aquilo que nós propomos em relação ao tema. E o texto de hoje, eu quero ler com vocês no Evangelho de Lucas, capítulo 8, do verso 40 ao 56. Eu quero que vocês que trouxeram as suas Bíblias, que vocês fiquem, por favor, com a Bíblia aberta aí no capítulo 8. Ele é um capítulo extenso, em 56 versos, 53 versículos. O texto de hoje está entre o 40 e o 56. E o título de hoje é Jesus tem poder sobre as doenças e sobre a morte. E várias situações aqui inesperadas eles enfrentaram. Quando nós pensamos em Cristo, Ele como Deus, e a Bíblia ela nos dá referências falando a respeito dessa humanidade de Jesus, e eu estou estudando muito sobre isso, estudando o período de Jesus, Jesus enquanto homem e Jesus enquanto Deus. E sinceramente, em algumas situações que nós lemos, principalmente nos Evangelhos, eu não tenho dúvida nenhuma que Jesus é 100% Deus. Mas quando a palavra do Senhor diz que Ele se esvaziou de sua glória, esteve aqui entre nós, é claro que nada, eu penso assim, nada o surpreendeu. Ele sabia o que passava até na mente das pessoas. Então as situações inesperadas aqui, elas não pegaram Jesus de surpresa, e sim as pessoas que estavam participando daquilo que aconteceu naquele momento. Mas Jesus, mostrando a sua humanidade, em alguns momentos Ele se mostrou surpreso com o que aconteceu, da forma que aconteceu. Vocês me entendem o que eu estou querendo dizer? Ele, enquanto homem, em algumas situações ele se mostra surpreso. E aqui nesse texto nós vamos ver o que Jesus falou, por que ele parou e como aconteceram essas coisas, para que nós possamos refletir naquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Eu não vou ler o texto todo, porque ele é grande, Então eu vou lá para o último versículo, e vocês que trouxeram a palavra de Deus, e se o Júnior estiver aí, ele na sua sabedoria aí, enquanto eu estiver falando, ele vai colocando aí os versos que eu vou citar, ou o contexto que eu estiver falando. Então o último versículo do capítulo 8 de Lucas diz assim: os pais da menina ficaram maravilhados. Contudo, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém. Curva sua cabeça, vamos falar com Deus. Soberano Deus, eterno Pai, nós estamos na Tua presença, Pai. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. E eu quero, a Deus, humildemente pedir que o Senhor possa usar, que o Senhor venha usar a minha vida, a minha mente, o meu coração, porque eles são Teus. E que o Senhor possa falar com a igreja, assim como o Senhor tem falado comigo. O louvor que nós cantamos aqui, abra, Senhor, os nossos olhos, abra, Senhor, os nossos olhos, para que o amor possa entrar em nossos corações,
porque Ele é um sentimento sublime, e a Tua palavra, ela transborda amor, a Tua palavra, ela transborda vida, a Tua palavra, Senhor, ela transborda conhecimento e esclarecimento. Nos ajude, Senhor, a interpretar aquilo que está nesta palavra para a Tua igreja hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amados, rapidamente, no capítulo 8, eu quero, nessa introdução da palavra de hoje, trazer aqui algumas questões importantes que Lucas escreveu nesse capítulo. Aqui, logo no início, o autor Lucas, ele vai mostrar que existiam mulheres que participavam nesse contexto do ministério de Jesus. Mulheres importantes na sociedade judaica daquele momento, principalmente na cidade de Jerusalém. Mas uma reflexão que eu quero fazer aqui com vocês é em relação ao que nós estamos vivendo hoje, a sociedade de hoje. Existe um autor chamado Zygmunt Bauman, já faleceu o ano passado, e ele escreveu vários livros falando sobre a liquidez da sociedade. Amor líquido, sociedade líquida. O que ele estava querendo dizer? Que as estruturas, em alguns dos seus escritos, as estruturas da sociedade, a base da sociedade que vem de tempos em tempos, ela, aos poucos, ela está sendo diluída. As pessoas estão protestando, as pessoas estão reivindicando seus direitos. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos, principalmente aqueles que fazem parte do rebanho do Senhor, aqueles que fazem parte da igreja, as pessoas de uma forma geral, nós não podemos entrar em qualquer barco, vamos dizer assim, entrar em qualquer ideologia. Nós não podemos receber qualquer informação sem antes ir até a palavra de Deus, sem antes consultar, sem antes ler e meditar naquilo que Deus deixou como regra, deixou como base, porque a palavra de Deus não muda, ela não volta vazia, ela tem um propósito. E se está, você pode questionar, mas pastor, esse livro é antigo, esse livro precisa ser reinterpretado, esse livro precisa ser estudado. Eu concordo com você, mas a essência não vai mudar. Amém. Não vai mudar, a essência está aqui. Lá no início de Gênesis, o Senhor falou para Eva: olha, o teu desejo será para o teu marido. Existe uma submissão. E essa palavra que para algumas pessoas ela soa de uma forma tão pejorativa, ela é tão bonita na Bíblia quando você estuda o contexto. Estarmos debaixo de uma missão, submissão. É nesse sentido que o Senhor e Paulo e o próprio Jesus não falou explicitamente, mas mostrou em seus atos, nas suas escolhas, que Ele tratava a todos os seres humanos de uma forma igual. Mas nós temos que ter sabedoria, nós homens temos que ter sabedoria, vocês mulheres, nós todos temos que ter sabedoria de entender o que é que Deus deseja, como Deus se agrada, o que Deus quer de nós, no seu casamento, no seu relacionamento com as pessoas do teu trabalho, onde você estuda, na sociedade, num contexto geral. Como você tem se comportado? Quais são as ideias que passam pela tua cabeça? O que é que você tem postado nas redes sociais? Prestem atenção, porque muitas pessoas estão denegrindo a palavra de Deus, princípios que são eternos, e as pessoas estão interpretando de uma forma errada. É uma hermenêutica maligna, uma hermenêutica luciferiana, como eu costumo dizer, e as pessoas estão sendo envolvidas. Para aqueles que gostam de ler, eu sugiro que vocês leiam sobre
Antônio Gramsci. Busca isso aí no Google, busca ler sobre quem foi esse homem e quais foram as suas ideias. E depois vocês façam uma comparação com aquilo que Jesus pregou, com aquilo que Paulo pregou, com aquilo que está no Antigo Testamento. Para quem lembrar, as mulheres, o papel das mulheres no ministério da igreja é um papel importante. Porém, queridos, Jesus não as chamou para os ministérios que Paulo coloca em Efésios capítulo 4 e em outras partes da Bíblia. Isso não vai diminuir o ministério das mulheres no contexto igreja. Não diminui de forma alguma. Olha o que Jesus, se Jesus não quisesse, Ele falaria: olha, eu não quero que as mulheres participem. Eu não quero, mas Ele permitiu, elas andavam. Nós entendemos aqui pelos textos do Evangelho que elas andavam com Jesus, elas estavam ali onde Jesus estava, e junto com Ele elas viram muitas coisas, elas presenciaram, elas viveram com Jesus, e isso foi bom, e Jesus não disse nada. Agora, o que nós temos que entender? Ele chamou 12 apóstolos. Ele estava dizendo que os homens eram melhores que as mulheres? Não. Ele estava apenas colocando em prática aquilo que Deus estava determinando para o seu ministério. Chamou 12, enviou os 12. O apóstolo Paulo fala que Deus chamou para apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. Vocês estão entendendo o que a Bíblia está dizendo? Não sou eu, queridos. Não sou eu. É a Bíblia. Lá em Romanos, no último capítulo, Paulo vai falar sobre algumas pessoas, e ele coloca ali algumas mulheres como cooperadoras. E o cooperador, a cooperadora, em algumas traduções, na King James, por exemplo, está dizendo que ele chamou algumas de diaconisas, aquelas que cooperavam, aquelas que serviam. Mas você não vai ver na Bíblia ninguém separando pastora, bispo, apóstola. Você não vai ler. Aqueles que fazem isso vão tratar com Deus. Eu não tenho o que falar, o que julgar em relação a isso. Eu só estou fazendo e tentando fazer o que a Bíblia e que nossos pastores um dia fizeram aqui, em outras igrejas também. Mas o ministério da mulher na igreja, no contexto da igreja, é importantíssimo, e Jesus mostrou isso. Mostrou isso. Em segundo lugar, Jesus vai falar aqui sobre a parábola do semeador. E tem uma coisa interessante nessa parábola. Nós não vamos pregar em cima dela, lógico. Eu quero só, nessa introdução, salientar aqui, puxar aqui algumas coisas em relação a essa parábola. Em primeiro lugar, Jesus fala que muitas pessoas vão ouvir, vão ver, mas não vão compreender. Na parábola do semeador, depois se você também quiser ler essa parábola, ela também está escrita em Mateus 13, em Marcos 4 ali. Jesus deixou claro que muitas pessoas vão ouvir, vão ver milagres, colocando aqui a minha palavra, vão ver maravilhas, mas não vão compreender. E eu faço uma pergunta à igreja: vocês compreendem Jesus? Vocês compreendem o que está escrito no Evangelho? Vocês interpretam bem as ações de Jesus? Porque Ele disse que muitas pessoas vão ouvir, vão ver e não vão compreender. Mas aqueles a quem Ele chamou, Ele revela. Que foram os apóstolos. E as mulheres que estavam com Ele. Elas entendiam o ministério de Jesus. Eles entendiam o ministério de Jesus. Mas muitos não entendiam. E uma coisa importante, queridos, que eu quero deixar claro: estavam todos ali. Entendem isso? Estavam todos ali. Vamos colocar, estavam todos no mesmo barco. Uns não entendiam e outros compreendiam perfeitamente. Porque quem revela é o Espírito Santo de Deus. Aleluia.
Um outro ponto importante aqui no capítulo 8 de Lucas: nada, versículo 17, do que está oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. É uma palavra, queridos, muito forte. Jesus não estava querendo dizer: não há nada aqui no meu ministério, não há nada aqui nessa sinagoga, não há nada aqui com os meus amigos, com as pessoas que eu não, ele está dizendo aqui: nada no mundo, no universo, nada vai ficar oculto, nada vai ficar sem ser revelado, nada vai ficar escondido, tudo vai ser revelado. Na etimologia da palavra vai ter luz, vai ter vela ali, vai ser revelado. As pessoas vão enxergar. Olhem para a história do Brasil. Tudo vai ser revelado, tudo está sendo revelado. Muitas pessoas estão julgando aí um tal juiz que apareceu aí mais ou menos na mídia em 2013, 14, colocando tudo aí a ser revelado. Esse homem é partidário, esse homem é parcial, esse homem, tantas críticas. Tudo está revelado aí, tudo, Deus está revelando. Vou falar aqui de uma forma, no nosso micro mundo aqui da igreja: nada do que eu fizer, nada do que você fizer vai ficar escondido de errado, nada do que você fizer na sociedade, no teu trabalho. Eu falo por mim, todas as coisas erradas que eu fiz, Deus revelou. E Deus mostra: olha, eu estou mostrando. Tudo que eu plantei, eu estou colhendo. E às vezes você colhe rapidinho. Estava indo para o sítio, e eu fui fazer uma ultrapassagem pela direita, que já é errado. Não tive paciência de esperar. E quando eu acelerei, tinha um caminhão. Aí eu tive que fazer o quê? Entrei com tudo e fechei. Uma pessoa, um carro. Aí eu não tinha como pedir desculpa, né? Você não sabe o que você faz. Segui. Lá na frente, quase chegando no sítio, o cara fez a mesma coisa comigo. E sabe o que eu fiz? Eu falei: toma. Não fez lá atrás? Está recebendo agora. Eu fico bravo quando tomo uma fechada, todo mundo fica. Mas o sangue não subiu, fiquei tranquilo. Plantou, vai colher. Fez errado, escondeu, usou de hipocrisia, vai ser revelado. Não tem como. De Deus ninguém zomba do Senhor. Então pode esperar que tudo aquilo que você plantou, tudo aquilo que você fez, o Senhor vai revelar, em nome de Jesus. E aí, entrando no texto, queridos, vocês já conhecem, já ouviram várias palavras. Jesus está voltando da terra dos Gerazenos. Uma outra coisa que eu queria explicar aqui: Marcos ou Mateus fala sobre uma cidade ou uma região chamada Gadara. Lucas usa Gerasa. Os críticos vão falar: olha, a Bíblia é cheia de erros. Não é. Passando de um texto para o outro, o escriba, ele não se preocupou, aquele que estava escrevendo o texto, ele não se preocupou com detalhes, com lugares, não, mas com a essência, o que é que Jesus fez. Todos concordam: Jesus salvou, Jesus libertou aquele homem, mas não importa onde foi o lugar, se foi Gerasa ou se foi Gadara. Lucas escreveu que foi Gerasa. Marcos ou Mateus, não me lembro agora, um dos dois escreveu sobre Gadara, eu acho que foi Marcos.
E Mateus escreveu sobre Gerasa. Por isso está aqui o Geraseno. E o que acontece nessa cidade, nesse lugar, é impressionante. Jesus, ele vai até lá, nós já ouvimos várias palavras sobre isso, para libertar aquele homem, e ele fica liberto, os demônios são expulsos. É um texto maravilhoso para se pregar. Mas o que mais me chama a atenção é que as pessoas não gostaram. Não gostaram de ver aquele homem são, não gostaram de ver aquele homem íntegro, andando, pensando com a consciência, sendo homem, sendo uma pessoa de verdade. Eles não gostaram e pediram para Jesus: olha, sai daqui. Que sociedade é essa? Simbolicamente, queridos, em alguns lugares e algumas coisas que eu leio, as pessoas estão dizendo a mesma coisa para Jesus: olha, sai daqui, eu não quero entender o que você pregou, eu não quero entender o que você está falando, eu não quero fazer aquilo que você está ordenando, porque isso não é para mim. E foram essas coisas que esses homens fizeram lá nesse lugar. Se foi Gadara ou Gerasa, não sabemos, mas eles expulsaram Jesus. E aquele homem, sabendo e conhecendo aquelas pessoas, ele fala assim: Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus fala: não. Olha só, querido, Jesus fala: não. Eu, na expectativa, se eu estivesse no lugar desse homem, eu ia falar: poxa, ele não vai querer que eu fique aqui. Olha que lugar é esse. E Jesus fala: não, você vai ter que ficar aí. Tem um propósito aí neste lugar. Guarda isso no teu coração. Tem um propósito no lugar onde Jesus mandou você ficar. Seja no trabalho, seja na igreja que o Senhor te colocou, tem um propósito. O Senhor vai usar a tua vida como usou a vida desse gadareno, desse geraseno aqui, desse homem que foi liberto. E Jesus fala: você vai pregar para a tua família, você vai ser bênção, você vai pregar essa palavra às pessoas. E o texto vai dizer que ele partiu e anunciou na cidade inteira todas as obras que Jesus havia realizado em sua vida. É o propósito de Deus. É o propósito de Deus. E o texto em que nós lemos aqui, queridos, Jesus está voltando dessa região e volta para a Galileia. E é bom sempre pegar os detalhes do texto, né? O que me chamou a atenção aqui, que quando ele regressou, verso 40, a multidão o recebeu com grande alegria, pois todos estavam aguardando com ansiedade a sua volta. Que bonito, né? Aguardar Jesus ansioso. Senhor, volta, Jesus, volta, volta. Pegando de uma forma escatológica, quantas pessoas estão esperando a volta de Cristo? Eu quero falar sobre a minha filha de novo, né? Ela: papai, eu queria que Jesus voltasse. Eu falei: mas você não espera casar? Não, nem ligo para isso. Não sei se vai ser quando tiver 15, 16 anos. Mas eu queria, ela e uma outra amiguinha dela falando: olha, eu gostaria que Jesus voltasse logo. Que maravilha, irmãos. Joel capítulo 2, Atos capítulo 2, o Senhor disse que dará sonhos, visões às crianças. As crianças vão falar do amor de Deus. E Jesus volta e a multidão o recebe com alegria. Essa é a primeira questão desse texto. E uma segunda questão aqui. Deixa eu só rapidamente contextualizar, porque nós não lemos o texto. Jesus volta. O dirigente de uma sinagoga, aqui não diz qual sinagoga que é, ele se prostra aos pés de Jesus, o homem chamado Jairo, dizendo: Senhor, a minha filha está doente. A minha filha está doente. Venha, por favor. E Jesus está indo. E o texto vai dizer que a multidão o comprimia, a multidão o tocava, a multidão. Mas de repente uma mulher vem e toca
na hora dos seus vestidos, Jesus para e diz: de mim saiu virtude. Quem me tocou? E aí Pedro começa a questionar aquela atitude de Jesus, o parar de Jesus e a pergunta que Jesus faz. Naquela situação inesperada, eles não estavam esperando aquilo. De repente Jesus parar e perguntar: quem me tocou? Porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. E aquela mulher, vendo o que estava acontecendo, ela vai até Jesus e coloca ali o porquê que ela fez isso. E Jesus olha para ela e diz: olha, a tua fé te curou. E no aramaico, que era a língua de Jesus, esse curar tem tudo a ver com salvar, um contexto mais amplo. E aí Jesus continua, e no caminho as pessoas chegam até Jairo e Jesus: olha, não precisa mais, ela já morreu. E Jesus fala: não, crê somente, ela está dormindo. Aleluia. E ele sobe para o lugar onde a menina estava deitada. Leva só 3 pessoas ali, mais os pais, 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, mais os pais da menina. E ele segura na mão daquela menina e em voz alta fala em aramaico, aquilo que o Pop gosta de falar para Talita: Talita cumi, menina, em aramaico, menina, levanta. E ela levanta, ele diz assim: dá um pouco de comida para ela, que ela está com fome. Jesus tem poder sobre as doenças. Jesus tem poder sobre a morte. O texto vai dizer que o espírito da menina voltou e ela se levantou. Em primeiro lugar, queridos, nós, quando recebemos um diagnóstico que nós não esperamos, nós ficamos às vezes paralisados. Pensamos um pouco nessa mulher. Nós não sabemos, não tem a história dela, mas de repente ela começou a sangrar. Uma menstruação que não parava. O fluxo de sangue. Depois, se você ler lá em Levítico capítulo 15, vai falar sobre o fluxo no homem, que provavelmente ali é uma doença venérea. Vai falar sobre o sêmen do homem. E vai falar sobre esse fluxo da mulher que não cessa. E no capítulo 15, eu estou colocando isso porque Jesus, ele viveu no tempo em que eles tinham que observar a Torá, eles tinham que observar a lei. E ele sabia de tudo isso. Ele conhecia Levítico 15. Aquela mulher estava em uma situação desesperadora. Ela tinha que ficar afastada, ela não poderia tocar em ninguém, principalmente num rabino ou num sacerdote. A reação que nós temos quando você ou alguém que você ama recebe um diagnóstico de enfermidade, como nós ficamos, queridos? De repente você vai fazer os seus exames, está sentindo alguma coisa, vai ao médico e aí o diagnóstico é câncer. E agora? Ninguém espera por isso. Ninguém espera por isso. Na maioria das pessoas, principalmente aquelas que andam com Deus, aquelas que estão no caminho da graça há tantos anos, vários questionamentos na cabeça, no pensamento dessa pessoa. O porquê comigo? Por que, Senhor, eu tenho que passar por isso? Olha, mas é um sentimento muitas vezes egoísta. É um sentimento de querer se justificar a Deus. É um sentimento que muitas pessoas têm e ficam se perguntando e perguntam para Deus. Às vezes correm de um lado para o outro, buscando, vão em várias igrejas, a igreja da televisão, que faz milagre, aquela que ouviu falar, onde que tem aí um curandeiro, um pastor que cura, às vezes vai apelar até para um João de Deus da vida, pelo desespero que é receber esse diagnóstico. Mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que temem ao único Deus verdadeiro, que tem o poder sobre todas as coisas,
que tem o poder sobre a doença, que tem o poder sobre a morte, essa vai entregar. Essa vai entregar, não vai deixar de orar, não vai deixar de participar dos cultos se puder, não vai deixar de chamar o pastor: pastor, vem cá, eu quero conversar, ora por mim. Fale com as pessoas, abra o teu coração, não guarde para você. Ninguém, as pessoas podem até julgar, mas ninguém tem o direito de julgar ninguém por causa de uma enfermidade. Ah, é pecado, é isso. Como a cabeça dos discípulos muitas vezes funcionava assim: ah, aqui quem pecou, Senhor? Foi ele ou foi o seu pai ou sua mãe? Não, não é assim, não é assim que Jesus age. Ele não olha para o passado condenando, mas ele olha para o passado dando paz para a pessoa, dizendo: olha, pode recomeçar, pode clamar, eu sou o teu Deus, eu não te condeno. Olha daqui para frente, começa a mudar as tuas ações, começa a mudar os teus pensamentos. E corre de um lado para o outro. Sabe o que se chama isso? Sabe o que se chama, na minha opinião? Criancice. Adolescentes espirituais que não têm formação, não têm a palavra. A terra não é boa. A terra não é boa. Você vai ler Jesus falando sobre a parábola do semeador. Quando a terra é boa, ela frutifica. Não importa o que acontece, não importa qual é o diagnóstico, não importa o que está acontecendo, seja enfermidade, seja o que for, eu vou confiar no Senhor. Eu estarei com os meus olhos sempre olhando para o meu Deus, porque é dele que vem a minha salvação, é dele que vem a minha cura. Ele pode usar os médicos, ele pode usar as pessoas, ele pode usar quem ele quiser, mas a cura vem dele, a salvação vem dele, todas as coisas vêm do nosso Deus. Em segundo lugar, queridos, diante desse texto, eu faço uma pergunta: quantos enfermos haviam na multidão que comprimia Jesus enquanto ele andava e estava indo ressuscitar a filha de Jairo? Em todo lugar tem enfermo. Em todo lugar. E pasmem naquilo que eu vou dizer a vocês. Uma vez eu conversando com o pastor Jair, foi meu professor, um dos homens mais sábios que eu conversei, que eu tive o privilégio de conhecer. E numa aula de psicologia pastoral, ele falou algo que me deixou assim abalado. Ele falou assim: Rubens, no teu caminhar, no teu ministério e na igreja que você dirigir, 90% das pessoas são doentes espirituais. Desculpem eu estar falando assim, porque eu sou pastor dessa igreja, mas foram as palavras que aquele homem sábio me falou um dia, e aquilo ficou guardado no meu coração. Algum trauma, alguma coisa espiritual. Eu estou dizendo espiritual, queridos, porque o que afeta, quando eu falo alma e espírito, o que afeta a tua alma, o teu espírito, na maioria das vezes explode no teu corpo. Não é uma regra, não é uma regra, mas na maioria das vezes a dor que você está sentindo no teu corpo, a enfermidade que está no teu corpo, ela está aí por causa de emoções. A tua batalha aqui na mente. Por isso que o apóstolo Paulo falou em domínio próprio. Por isso que escreveu aos Efésios capítulo 6, que inclusive é o tema do nosso retiro esse ano. A batalha, ela é espiritual. Quantas vezes você que é de oração, você que é de jejum, quantas vezes o inimigo quis acabar com a tua vida? Quantas vezes? Com a vida da tua mãe. Nossa irmã Dora, né? Quantas vezes? Por quê? Porque é batalha espiritual. É batalha espiritual. Nós estamos, queridos, num campo. Nós estamos num campo. E o Senhor, Ele está na frente da batalha. E os seus soldados, às vezes, são feridos.
Nessa batalha espiritual, os seus soldados são feridos. Mas eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa manhã. O Senhor está dando uma espada. Sarabachou, canalhas. Para quem pedir, para quem ergueu as mãos adorando, o Senhor entregou uma espada para cada mestre, para cada soldado. O Senhor está entregando uma espada e o Senhor está entregando um escudo. O Senhor está entregando um capacete para que a sua mente seja guardada. Se você confia, estou falando do mundo espiritual. Estou falando do mundo espiritual. Guarda essa palavra no teu coração. Você recebeu a tua espada hoje. Receba essa espada e lute. Receba essa espada e lute. Aquilo que falaram para você não é verdade. Aquele diagnóstico que deram, eles estavam olhando com os olhos humanos, mas o Senhor está abrindo os teus olhos espirituais. Está dizendo: se você crê nessa palavra, você vai levantar essa espada e você vai vencer. Você vai vencer não só por você, mas por aqueles que o Senhor tem colocado no teu coração, por aqueles que você está orando, por aqueles que você está intercedendo, porque nós estamos em guerra. Ah, Deus, macia nada. Amados, Deus já sabe, mas Ele quer ouvir as minhas razões. Ele quer ouvir as minhas razões. Ele já sabia tudo o que estava acontecendo. No verso 47 está escrito assim: olha, então a mulher, compreendendo que não haveria de passar desapercebida ou despercebida, aproximou-se, tremendo, prostrou-se aos pés de Jesus, e diante de todo o povo ela declarou o motivo pelo qual tocara daquela maneira, e como naquele mesmo momento ela fora totalmente curada. O que Deus quer? Ouvir as minhas razões. Não é isso que o profeta Isaías escreveu? Coloca as tuas razões, entremos em juízo. Você tem falado com o Senhor? Você tem colocado as tuas razões? Aqui o contexto é de enfermidade. Você tem falado com Deus a respeito da tua enfermidade, ou você está esperando uma revelação? Você tem tomado atitudes como essa mulher tomou? Aqui era impossível, era praticamente impossível tocar em Jesus, mas ela sai, queridos, ela sai, e provavelmente ela teve que se humilhar, agachar, andar de quatro, não sei, mas ela tocou, porque ela colocou uma coisa no seu coração, que se chama fé. E ela pensou: olha, eu não preciso nem falar com ele, não preciso nem receber uma oração, mas eu preciso só tocar. Que fé é essa? Eu preciso só tocar e eu serei curada. Quantos enfermos tinham naquele lugar, queridos? Muitos, mas nenhum agiu como ela agiu. Ninguém agiu como ela agiu. Onde você estiver, coloca as tuas razões para o Senhor. É Ele quem te justifica, é Ele quem te cura, é Ele quem te salva. Em quarto lugar, queridos, a voz de Deus ecoa no tempo. Ela ecoa no tempo e ela está dizendo a mim, está dizendo a você o que a Maíra colocou aqui na sua oração. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Foi o que Jesus falou aqui no verso 50. Ao ouvir tais notícias, Jesus declarou: não temas, crê somente. Na versão King James está escrito assim: e ela será salva. Salva. É interessante quando nós vamos para o grego, quando nós vamos para o hebraico, como é rica
Como são ricas as línguas da antiguidade, as línguas que foram, a palavra de Deus foi escrita no hebraico, no grego e algumas coisas em aramaico. Como eu disse agora, tanto no grego, na tradução, como o Espírito Santo de Deus inspirou homens, queridos. Jesus fala, ela será salva. Não temas, crê somente. E em quinto lugar, confia, queridos. Aleluia. Tudo o que Deus faz tem um propósito. Tudo o que Deus faz tem um propósito. Eu fiquei me perguntando por quê? Por quê que Jesus chamou só Pedro, Tiago, João e os pais? Quando você lê o livro de Atos, você vai ver Pedro fazendo a mesma coisa com Dorcas. Isso que significa isso? Aprendizado, comunhão com Deus, confiança, confia, tudo que Deus faz tem um propósito. Nada, para aqueles que creem, nada é por acaso. Nada é por um acaso. Eu pisei em algum lugar, atrasei um pouquinho, nada é por um acaso. Eu creio que Deus, Ele faz tudo certinho, na hora certa, Ele permite que as coisas aconteçam. E aí eu fico me questionando, Senhor, qual o propósito de uma tragédia, como nós estamos vendo aí, o que aconteceu agora há poucos dias, da barragem, que estourou, que matou e tantas pessoas desaparecidas. Sabemos que provavelmente muitos servos do Senhor passaram por aquilo. E aí nós, como humanos, nós ficamos perguntando por quê. Porque aí eu vou colocar a minha opinião. Nos piores momentos, nas maiores catástrofes, os verdadeiros filhos de Deus se apresentam. Os verdadeiros filhos de Deus fazem o que Deus está tocando para fazer, sem crítica, sem perguntar, sem fazer conta. Não, o que é preciso fazer, eu vou ajudar, porque a morte é uma bênção para aqueles que são do Senhor. Não tenha medo dela, é uma bênção para a tua vida, porque você vai se encontrar com o teu Salvador. É um mistério para nós, é um mistério porque nós estamos apegados aqui, fazemos muitos questionamentos, mas o apóstolo Paulo diz assim: deixando as coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Eu estou querendo me encontrar com o Senhor, mas eu estarei entendendo como Ele colocou o tempo que Deus determinou para que eu ficasse aqui. Vamos viver assim, queridos, confiando. Confia. Eu quero terminar essa palavra voltando naquele tópico que eu falei um pouco, nessa conclusão. Aquilo que Jesus falou para Jairo: não temas, crê somente. Glória a Deus. Aquilo que está acontecendo no teu trabalho, na empresa, não temas, crê somente. Pastor, esse mês não está dando, não vou conseguir cumprir com as minhas obrigações. Deus está dizendo a você: não temas, crê somente. Coloca a tua esperança no Senhor, a tua certeza no Senhor. O verbo esperançar é certeza, é esperar já confiando. Coloca aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração em prática. Não deixe ele aí guardado, não deixe ele apenas nos teus lábios, mas confia, crê somente.
Não temas. Quero terminar com a palavra de Pedro, no capítulo 4, no verso 12, que ele diz assim: e portanto, não há em nenhum outro lugar, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos, dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Aleluia. E como eu falei agora há pouco, salvar, curar, está tudo no mesmo contexto, É verdade. ao qual possamos ser curados para a glória de Deus. Receba essa palavra no teu coração e aplauda o Senhor.